Bem, jovens e jovas, vamos lá. A gente viu, tá, nos nossos programas, que a Idade Média, quando chegou no Estado moderno, ela estruturou-se através do absolutismo, um Estado altamente centralizador, com teóricos defendendo até que o rei seria representante de Deus na Terra, defendendo que os reis, por estarem com um controle e a função de exercer uma série de decisões sobre a sociedade, não poderiam ser julgados iguais às pessoas, tá? Estruturou-se um Estado de isenções fiscais, de isenções de justiça, de totalmente, vamos dizer assim, desigualdade política e social, subjugando a burguesia e os camponeses a um estágio de opressão que vai gerar uma tentativa de mudança. Tentaram inicialmente, principalmente a burguesia, pelo acesso à informação, principalmente, e essa condição de mobilização, a burguesia conseguiu iniciar um processo de crítica a essa estrutura clerical e do Estado absolutista com o Renascimento. Mas no Renascimento, algumas figuras, mesmo estando dentro de um movimento crítico à estrutura que estava sendo montada, tá, defendiam esse absolutismo como solução dos problemas que a Idade Média apresentava. Mas depois eles tentam, com a Reforma Protestante, tá, esses novos grupos sociais, principalmente a burguesia, tenta uma maneira de se ver o cristianismo de forma mais racional, de forma mais interpretativa. Todas essas mudanças deram força para a burguesia, já que eu tenho uma religião que defende o acúmulo de bens, já que eu tenho um Estado que estimula o desenvolvimento comercial através do mercantilismo, mas mesmo assim limita o desenvolvimento econômico da burguesia, porque ela tem que sustentar esse Estado, e a carga tributária sobre ela é muito grande. Ela não tem direito de voto. O Estado absolutista, ele é uma monarquia, e toda monarquia, como é hereditária, impede que outros grupos sociais cheguem até o controle político. A burguesia vai acabar criando, com o desenvolvimento das universidades, o acesso à informação, e esse acesso à informação vai criar uma corrente filosófica que a gente vai chamar de iluministas. Porque esses iluministas vão associar que a Idade Média, ela representa o período das trevas. Lembrando que, deixe bem claro, quando a gente fala que a Idade Média se refere ao período das trevas, isso é uma concepção pós-Idade Média. Quando se sai da Idade Média é que começa a se associar que ela era o período das trevas. Porque eu não tenho como analisar o mundo contemporâneo e analisar que eu estou no período das trevas e tal período foi o período da luz, o período do esplendor, do apogeu, tá certo? O período do auge do desenvolvimento científico. Porque eu tenho que passar por esse período para poder fazer essa análise comparativa. Então é pós-Idade Média que se constrói a ideia de que ali era um período de negatividade da ciência, da razão e do desenvolvimento econômico e do progresso humano. Então o iluminismo vem com a seguinte ideia: se nós pudéssemos mostrar à humanidade de que a razão ela é mais viável do que a fé, porque a fé acredita naquilo que não pode ser provado. O iluminismo ele usa outra ideia de razão. O Renascimento ele já apresenta a ideia, as primeiras bases do cientificismo, do experimentalismo, mas o Renascimento ele é argumentatista. Ele é argumentativo. Ele não consegue ter provas empíricas do que ele está falando. O iluminismo ele trabalha com o empirismo. Me prove a teoria que você está usando. Daí que no iluminismo não é só corrente filosófica nem econômica. Não é só de política e economia que se fala. O iluminismo vai lançar as bases da ciência moderna. É no iluminismo que nós temos figuras como René Descartes, criando o método científico, como o menino Isaac Newton. Sem o menino Isaac Newton, o que seria da física hoje? As leis de Newton. Por que Newton é tão importante? Porque ele pegou o que se pensava sobre ciência, pensou o que se pensava sobre gravidade, força, tá certo? Velocidade, e ele provou isso com fórmulas que tem uma concepção racional que não tem como desfazê-las, a não ser que outra figura venha com uma teoria que possa ser provada, que possa ser testada, tá? Ele vai usar uma concepção tão bem montada de como é que deve se usar a razão, que as escolas atuais, praticamente toda a estrutura de ensino que nós temos, ela se baseia nessa concepção iluminista.
tá? Quando você, bem novinho ainda, no infantil 1, vai ter aquela velha experiência da semente com o pé de feijão. A sementezinha de feijão que você vai colocar no chumaço de algodão e vai observar que quando ela é exposta em demasia ao sol, ela não desenvolve. Quando ela tem muito água, ela às vezes também não desenvolve. Você tem que criar o que é que a professora, quando faz isso, está fazendo com o alunato? Ele está fazendo o aluno perceber que a experiência leva a conclusões. Você tem uma conclusão baseada numa teoria que foi prática. Então o iluminismo ele vai mostrar na prática que é possível desfazer o Estado absolutista. Que o rei, se ele é divino, então tem alguma coisa errada com o cristianismo, porque somos irmãos, e como só o rei é mantido na estrutura política, essa estrutura iluminista ela vem claramente para defender os interesses da burguesia, que quer desfazer esse Estado centralizador e criar um Estado onde ela possa ter participação política, tá? O iluminismo aqui a gente apresentou um conceito clássico, ó, é um movimento ideológico do século XVIII, inicia no século XVII, tá? Cuidado, que o iluminismo é muito forte na França, mas nós temos várias influências da Inglaterra, até porque a Inglaterra já tinha passado pelas revoluções inglesas. A revolução burguesa na Inglaterra é anterior do que a revolução burguesa na França. A revolução na França tem um impacto maior, até porque a França, em termos didáticos, para o ensino médio é a nossa referência. Quando a gente fala de Europa, o ensino médio ele trabalha todo dentro da França. Então, se a França, tá, ela está fazendo um movimento burguês, a gente toma ela como marco. Mas já havia tido um movimento britânico anterior, que já tinha até adotado a monarquia constitucional parlamentar, que diminui o poder do rei. Tá certo? Esse movimento ideológico que defende a liberdade de expressão e o fim do regime opressor. Lembrando que, quando a gente fala que todo regime opressor, a gente está falando dele, do antigo regime, o famoso absolutismo. Que é inadmissível que você, jovem, que vai fazer Enem, não saiba que a gente está falando do antigo regime, a gente está falando de absolutismo. Por que antigo regime? Porque o método mais antigo de controle político foi a monarquia, tá? Quando o iluminismo ele começa a nascer, é óbvio que a gente vai ter os seus precursores. E o que é que a burguesia queria com o iluminismo? Primeiro, desfazer o absolutismo e criar um Estado que tenha um limite explícito do poder do Estado. Pode ser uma monarquia? Pode. O iluminismo não defende que a monarquia seja destruída. A monarquia pode ser constitucional, ela pode ser parlamentar, não há problema nisso, contanto que os limites do poder do rei sejam pré-estabelecidos. E não no absolutismo, porque no absolutismo só não existem 3 esferas do poder, legislativo, executivo e judiciário. Não. O rei é o Estado. Ele cria a lei, ele julga a própria lei que ele cria. Então como é que eu posso ter um Estado, tá, que não vai ter poderes plenos se o Estado é o rei e o rei delimita qual é o limite de poder sobre ele, tá? Lembrar aqui no Brasil a monarquia, que era falsa, constitucional, no limite do poder do rei, porque havia o 4º poder na monarquia de 1824, na Constituição que cria o poder moderador. Eu tenho uma falsa limitação do rei, porque o poder moderador dá a ele poderes quase absolutistas, se ele assim quiser fazer, Dom Pedro e Dom Pedro II. O absolutismo criou a teoria do mercantilismo, o controle do Estado sobre a economia. Tá? O mercantilismo tem como uma das características principais o monopólio estatal, a intervenção do controle do rei sobre as práticas econômicas. O que a burguesia mais repugna, o que ela defende é o liberalismo, o fim da intervenção do Estado, o fim da intervenção do Estado. Não confunda o liberalismo com o que hoje a gente defende de neoliberalismo. Hoje o Estado ele não deixou de intervir, ele passa a ser mínimo. É diferente. O Estado intervém quando se faz necessário. Quando, por exemplo, no Brasil, o Estado vai permitir que as empresas tenham muita força política, mas existem agências controladoras sobre essas forças. Aqui não. O que eles querem é o fim de qualquer tipo de intervenção do Estado. Eles acreditam que a livre concorrência, a famosa lei de regulamentação da mão invisível do Estado, a famosa lei de oferta e procura iam fazer o Estado se regular por si só. Isso não vai funcionar. Tá provado que o liberalismo econômico ele tem várias falhas graves,
que geram crises do capital. A principal delas, a primeira delas significativa, foi a crise de 29, tá certo? Também são contra a ideia de que o rei é uma figura divina. O rei é uma figura humana, e como ser humano deve ser julgado igual aos outros, tá? Eles não concordam com essa ideia de que o Estado esteja ligado à religião. Para o Estado iluminista, o Estado burguês, o Estado deve ser laico. O iluminismo também é um movimento que critica a igreja, mas também tem que se levar em consideração. A crítica à igreja não diz que ele é um Estado ateu. Não, os iluministas não eram necessariamente ateístas. Ao contrário, eles eram críticos ao clero, não à existência da figura de Deus, tá? E o fato de que havia motivos políticos que levavam a prisões que impediam essa capacidade de expressão dos interesses da burguesia. As principais figuras que vão montar esse iluminismo, tá, estão apresentadas aqui rapidamente. Primeiro você tem a figura de John Locke, uma referência dentro da Inglaterra. Para muitos, John Locke é o precursor do iluminismo, tá? É o famoso pai do liberalismo político. Tá? Eu acho interessante essas denominações que tem na história, essa história positivista, tá? Do pai da ciência, o pai, tá certo, da história, o pai da física moderna, porque nunca tem mãe, só tem o pai, tá certo? Esses meninos nascem aonde, jovem? Tá certo? Cadê o útero desses meninos? Mas vamos lá. Menino Locke, que é um defensor ferrenho do liberalismo político, como é que ele defende a sua concepção ideológica? Olha como tudo é extremamente racional. Ele vai dizer o seguinte: se o rei foi escolhido por Deus, tá? Ele muitas vezes acabaria em contradição, porque a igreja cristã defende a igualdade. E se o rei, só ele é escolhido e é hereditário, então eu quebro a própria concepção cristã de igualdade. Então, vamos deixar de acreditar nessa ideia de que o rei é escolhido por Deus. Todos somos escolhidos por Deus. Olha o que Locke defende. Para que um governo seja bom, era necessário que a pessoa que está governando tivesse mérito. Ele vai alegar uma coisa bem simples. Não é que ele seja contra o príncipe assumir o governo. O rei pode sim passar o trono para o seu herdeiro, contanto que o herdeiro esteja preparado para governar. Não era melhor que o melhor governante é quem estivesse no poder, e não apenas por descendência sanguínea, não apenas por questão de hereditariedade, tá? Então ele vai dizer o seguinte: toda a sociedade deveria ter o direito de escolher seus governantes, porque o governo, ele representa ao povo. E Locke deixa bem claro uma coisa: não só deveria governar quem estiver melhor preparado, mas também quem tivesse, tá, o povo tem o direito que ele chama de direito natural de rebelião. Segundo Locke, todo governo que governa para si e esquece de governar para o povo deveria ter o direito de ser derrubado. Praticamente esse é o limite de cidadania que ele dá à população. Tá? A população só tem direito de cidadania para se rebelar contra o governante. Professor, na concepção de Locke, o povo poderia governar? Alguém de classe baixa, um camponês, tá certo? Um operário teria condições de governar, tá certo, a Europa? Ele dizia que não, porque não é que o pobre está impossibilitado de governar de forma eterna, mas o que ele não tem é preparo para o governo. Ele vai dizer assim: vamos supor que você seja uma figura que não é letrada. Como uma figura que não tem conhecimento de letras poderá governar se ele tem que escrever as leis? Se ele não tem conhecimento das leis, será que a concepção dele de limitação tem uma concepção de racionalismo bem ao modelo ideário burguês? O analfabeto não pode governar porque ele é analfabeto. E por ser analfabeto, ele tem mais possibilidade de ser enganado. Será que um governante frágil não teria um governo frágil e prejudicaria a todos? Então, para que eu não tivesse um governo frágil, seria interessante que o governante estivesse preparado. E para isso, em vez de ser um governo hereditário, menino Locke defende que o governo seja eletivo. Porém, vamos usar a mesma concepção. Do mesmo jeito que o governante tem que ter mérito para ser colocado no poder, as pessoas têm que ter mérito para votar. E um dos critérios dele para votar era a pessoa ser alfabetizada. Ou ter uma renda mínima
porque essas pessoas que têm renda mínima provavelmente estão dentro desse quadro de alfabetização. Então, praticamente, quem pode governar? As mesmas figuras de antes, incluindo o grupo social da qual ele faz parte, que nunca pôde governar, a burguesia. A população não está exclusa porque é pobre, está exclusa porque não tem capacidade de mérito, não tem condições educacionais de entender como funciona a política e, por isso, não poderia votar. Porque não havia nada pior do que uma pessoa que não tem consciência de voto. Até hoje, o nosso ideário político é burguês e iluminista. E até hoje, há políticos que alegam que a corrupção, uma das razões da corrupção é o povo não saber votar. É óbvio que dentro do processo de corrupção, as pessoas votarem numa figura corrupta ajuda a fortalecer o esquema de corrupção. Mas, jovens, será que realmente é culpa da população não saber votar? Desde quando há um interesse político de que a gente tenha consciência na hora de votar? Porque, se eu não me engano, até o processo midiático, jornalístico, sobre as eleições, ele é massacrante. Você tem poucos segundos para descobrir o que o candidato está querendo dizer para você. E você tem que adivinhar, praticamente de forma profética, se ele está falando a verdade ou não. E quando a gente fala, por exemplo, de uma atividade desportiva como o futebol, além de que você tem os programas voltados para a exibição dos jogos, você tem milhares de figuras, tá? Tidos doutores do futebol, para comentar lance a lance o que está acontecendo. E a gente não encontra isso mesmo, nesse mesmo aspecto sobre a política. Então a gente acaba criando um ideário de prisão ideológica burguês, onde o pobre, por não ter conhecimento prévio, não sabe votar, portanto não deve governar. E se você perguntasse a maioria das pessoas de baixa renda acham que não estão preparadas para governar. Essa concepção do Locke funciona, tá certo? Voltaire, tá? Que é outra figura que vai funcionar dentro do processo do iluminismo, vai defender a liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão de Voltaire é uma liberdade de expressão dentro do ideário burguês. Esse movimento iluminista, ele é burguês. Não esqueça disso, ele não é um ideário de liberdade de expressão, vamos dizer assim, no sentido comunista de isonomia. Todos temos os mesmos direitos. Não, ele vai dizer o seguinte, olha a frase dele, ele diz assim: posso não concordar com tudo que você pensa, mas defenderei até a morte seu direito de expressar. Porém, ele sempre usa argumentos acadêmicos. Em outras palavras, se você não tem nenhum curso acadêmico, se você não é um cientista daquele assunto, se você não é um conhecedor de letras sobre tal assunto, então seu argumento não é válido. Mais uma vez eu estou inibindo a liberdade de expressão das classes mais abastadas, dos mais pobres, desculpa, das classes mais afastadas. Porque aqueles que não têm recurso de educação não teriam argumentos para derrubar os iluministas, tá? E, óbvio, como Voltaire é um filósofo, ele vai defender de que o melhor governo seria um governo da filosofia. Porque os filósofos eram os únicos que estariam preparados intelectualmente para todos os problemas sociais que teriam que ser resolvidos, tá certo? O Montesquieu é o homem da obra do Espírito das Leis, o homem que divide o poder em 3 esferas. Segundo Montesquieu, não havia nada pior do que uma figura sem limites de ações. Toda figura sem limites, ela tende a se tornar centralizadora e tende a se tornar absolutista e corrupta. Porque ela não vê aonde está o seu erro. Então era preciso que o governante tivesse uma dimensão de até onde ele pode agir, dividindo essas funções políticas em 3 esferas. O executivo seria a própria figura do governante. O judiciário, porque ao governante não é interessante que ele julgue a si, mas que haja um sistema de justiça que possa, tá certo, tornar bem claro quais são os limites de suas ações. E um corpo político de legislação, de criação das leis. Essas 3 esferas do poder podem se dividir em 3 áreas. Eu posso ter uma monarquia constitucional, onde eu tenho, na monarquia constitucional, executivo, legislativo e judiciário. Mas na monarquia constitucional, quem é a figura do poder mais influente? É o executivo. Eu tenho uma monarquia parlamentar, e nessa monarquia parlamentar,
o legislativo tem extrema influência. O parlamento, como é hoje no caso da Inglaterra, o rei tem fortes limites de ação política. A rainha da Inglaterra atualmente, ela tem poder de vetar lei, ela tem poder de declarar guerra, mas na criação e na elaboração das leis cabe ao parlamento, cabe ao primeiro-ministro presidir o parlamento. E você tem a república. A república é o sistema político onde os três poderes estão em harmonia: executivo, legislativo e judiciário. Só que Montesquieu dizia que a república não era aplicável em governos de grande quantidade de população. Tá certo? Eles achavam que a república só iria funcionar em locais pequenos. Por causa que as eleições, que seriam uma demanda populacional extremamente grandiosa, mas o fato de que as leis podem ser vinculadas ao executivo, tá? Porque na república o executivo tem função de legislativo, muitas vezes tem função legislativo de executivo, tá? Sem diminuir um poder do outro, beleza? Temos também os iluministas que vão defender o liberalismo não político, mas no viés econômico. O maior defensor do liberalismo econômico vai ser o jovem britânico Adam Smith, que trabalha com a ideia da não intervenção do Estado. Toda e qualquer intervenção econômica do Estado é ruim, é prejudicial, tá? A gente vai trabalhar com a ideia da mão invisível do Estado. Beleza? O liberalismo, ele não se expressa só com Adam Smith. Adam Smith defende não só a não intervenção do Estado, mas defende que a lei de oferta e procura irá regular o mercado. A gente falou aqui já no nosso programa de hoje que essa lei, ela não estrutura totalmente o capital. Você pode fazer um cartel e quebrar a lei de oferta e procura. Você pode fazer um truste, uma empresa ter um monopólio e aí destruir a concorrência. A gente viu que em alguns momentos da história o capitalismo passou por crises absurdas porque não havia intervenção do Estado, como a gente teve na crise da Grande Depressão Americana e recentemente crise do neoliberalismo, fazendo com que o Estado, em muitos países hoje, voltem a agir de forma mais veemente para tentar controlar essas crises. Só que Adam Smith defende que a lei de oferta e procura, tá certo, da livre concorrência, ela precisa da concepção do trabalho. O trabalho, aliado à livre concorrência e a não intervenção do Estado, vão fazer com que o país entre em prosperidade. Tá? Vamos lembrar que a Inglaterra já está passando pelo processo de industrialização. Então, para ela é interessantíssimo que as pessoas absorvam essa concepção de que a não intervenção do Estado vai ser funcional para o progresso, de que a livre concorrência irá ajudar o desenvolvimento do comércio, porque a indústria precisa da abertura do mercado, porque eu estou ampliando o mercado com a capacidade produtiva que nunca antes foi vista. Detalhe, também existem os fisiocratas. Enquanto Adam Smith defende a livre concorrência e o trabalho, os fisiocratas, que também são liberais, defendem que a terra, fisioterra, a terra é a principal fonte de riqueza, não a posse da terra, mas a capacidade produtiva. Os fisiocratas alegam a seguinte vamos dizer assim, a seguinte defesa econômica: tudo que vem da natureza gera a produtividade. Então mesmo a indústria precisa da matéria-prima. Então quem é que fortalece o processo econômico da verdade? É a produção agrícola. Da terra nós temos a base de toda a produtividade do mundo. Então sem a matéria-prima não existe nada. Então eles vão defender que se a humanidade tornasse a terra produtiva, resolveríamos o problema do progresso econômico. Tá certo? Beleza? Naquele momento é bom lembrar também que a humanidade tinha um anseio. Um dos maiores anseios da humanidade é que um dia nós tivéssemos capacidade produtiva para abastecer o mundo. Hoje a nossa capacidade produtiva é extremamente significativa. E hoje um dos grandes problemas do mundo não é a capacidade produtiva, e sim a capacidade de distribuição dessa produção. Hoje nós temos capacidades produtivas absurdas. E muitas vezes nós não conseguimos deslocar essa massa produtiva. Tá certo? Também o iluminismo cria uma concepção como a razão iluminista ela tem que ser empírica, portanto ela tem que provar. O iluminismo quer responder sobre o quê? Sobre tudo, cara. O iluminismo tenta encontrar uma razão para explicar sobre tudo.
Tá? Como a ideia deles é explicar sobre tudo, vai nascer uma concepção que cria a enciclopédia. A ideia da enciclopédia é difundir o ideal iluminista e, principalmente, jovem, colocar a razão num patamar tão absurdo de que a enciclopédia tentaria responder e criar conceitos sobre tudo que existe na humanidade. A ideia da enciclopédia era usar a razão para explicar sobre botânica, física, química, tá certo? Sobre a origem das palavras, sobre a concepção da economia, tá? E hoje a nossa sociedade não vive CBC a ideia de que a enciclopédia tem a resposta. Até quando você acessa pesquisas na internet, você pesquisa através do que? Wikipédia. O Google é uma espécie de enciclopédia, porque você coloca a palavra-chave e ele vai te apresentar todos os itens que estão referentes a essa palavra. Essa é a ideia da enciclopédia. Vários iluministas vão contribuir. Lógico, a enciclopédia, deixa eu lembrar de novo, nós estamos falando de uma sociedade de ideário burguês. E existe dentro do iluminismo uma figura que quebra toda essa logística. É o jovem Jean-Jacques Rousseau, que apesar de estar dentro do iluminismo, ele defende um critério de Estado bem mais democrático do que o Estado burguês. Então, quando for escrever a enciclopédia, o Rousseau foi convidado, mas como o Rousseau tem ideias que eram tão revolucionárias para a burguesia, como a participação da população dentro do processo político, ele defendia o voto universal, diz que não existe Estado que represente o povo se o povo não tiver eleito seu representante. Todo voto majoritário e universal para Rousseau é justo, porque foi o que a maioria quis, então isso é o que deveria ser colocado em prática. E não o que a burguesia defendia, o Estado de mérito. Tá? Rousseau, quando foi convidado para fazer parte da enciclopédia, colocaram ele para falar de botânica. Porque se colocassem Rousseau para falar de economia, ele traria ideais maiores e mais revolucionários que a burguesia queria transmitir. Ele falando de botânica, jovem, qual revolução social ele vai provocar? Tá? Ele acaba sendo um cientista político tão ameaçador que os próprios iluministas têm medo do ideário que Rousseau propõe, tá? E, lógico, o iluminismo também trabalha na concepção da criação do empirismo. Então, Isaac Newton vai ser uma das figuras que mais vai contribuir, porque ele vai pegar a ideia no renascimento do heliocentrismo, tá? Que Galileu, Copérnico, Kepler defendia, do universo, do sistema solar, e ele prova a lei de gravitação universal. Ele vai provar a existência dessa força, qual é o valor dessa força, que graças, tá certo, à nossa concepção de ensino, a gente arredonda, né, para 10 metros por segundo ao quadrado, porque se a gente fosse fazer esse cálculo no valor real dessa força, acho que muita gente teria tido dificuldades para passar em física, menino de jovem, tá certo? Fora todas as outras contribuições que o menino Newton vai fazer com as relações de força, massa vezes aceleração, que é uma coisa que às vezes parece incompreensível na física, mas atravessa uma rua que você vai entender que força é igual a massa vezes aceleração. Quando você vier um carro em sua frente, tenho certeza que você acelera sua massa, tá? Provocando uma força maior nas pernas para atravessar, porque se não atravessar, jovem, você não tem como chegar a essa conclusão, tá? Menino Rousseau, como a gente havia dito, é alguém que quebra essa concepção burguesa, tá? Ele vai criar a ideia de que existe o bom selvagem, o meio influencia a humanidade. Sim, existe uma influência do meio sobre a sociedade, mas ele vai dizer que essa influência ela não é determinista, a ponto de que o homem não pode mudar o seu meio. Ele acha que o homem tem poder de influência sobre a própria estrutura onde ele está vivo. Enquanto Locke, Voltaire, Montesquieu defendiam de que o meio torna a humanidade, vamos dizer assim, limitada, por isso que o pobre é pobre, porque ele nasceu no meio pobre e o camponês não teria recursos para sair dessa condição, Rousseau defende o contrário. Toda a humanidade, em estado natural, ela é primitiva. Então a capacidade de conhecimento transforma o homem. Tá certo? Beleza? E ele defende que existe um processo de eleições, de voto universal, tá? Apesar de toda essa transformação, apesar de que menino Rousseau defende que as mulheres podem participar do processo educacional, porque ele defende que o sentimento
tem que estar, se possível, acima da razão. Ele fala que a razão explica muita coisa na humanidade, mas não existe razão sem pensar o sentimento humano, tá? Apesar disso, ele não é a favor do voto feminino. Ele não defende um governo liderado pelas mulheres, porque eu estou dentro de uma sociedade no século XVIII, século XIX, tá certo? Beleza? Que consequências esse iluminismo trouxe? Cara, diretamente a independência dos Estados Unidos, a Constituição americana toda moldada pelos padrões do iluminismo, de república com executivo, legislativo, judiciário, tá certo? De exclusão política das minorias consideradas sem mérito político, índios e negros. A Revolução Francesa, que vai levar o ideário de igualdade jurídica que o iluminismo propõe. Igualdade jurídica não é igualdade social, o movimento é burguês. E as revoltas e revoluções burguesas que vão existir por todo o Ocidente, incluindo no Brasil, influências na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana e na Conjuração Carioca.